Olá, lindezas, estamos aqui de volta. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Vou compartilhar aqui com vocês, então. Certo, vamos continuar aqui, então. Vamos lá, então. Só uma pergunta, eu tô passando os slides aqui, tá passando direitinho para vocês? Porque na última aula vocês reclamaram que tava travando. Passando? Tá dando para ver? Tá travando ainda? Tá, beleza, então, fechou. Ótimo. Bora lá, então. Olha só, pessoal, nós estávamos falando, então... Peraí, que agora que travou. Pronto. Nós estávamos falando, então, dos casos de regência verbal, certo? Eu comentei um caso sobre regência verbal com verbo intransitivo, né? Um verbo que não exige complemento, e seus adjuntos adverbiais. E depois eu comecei a falar de regência oscilante, que é aquela regência que muda em função do sentido do verbo. E aí, dentro da regência oscilante, a gente falou dos verbos aspirar, agradar, assistir, chamar, casar, custar, atender, anteceder, esquecer, lembrar, certo? E ainda falamos do implicar, a aula passada. E aí, agora a gente vai falar de mais alguns verbos e vai encerrar essa primeira parte, tá? E depois a gente vai resolver alguns exercícios hoje, beleza? Então, olha só. Vamos lá, então. Verbo namorar, pessoal, vamos entender como é que funciona. A gente tem a mania de falar assim, nossa, eu namoro com o fulano, tipo, eu namoro com o João, eu namoro com o Paulo. Só que a gente tem que tomar cuidado que essa regência está errada, vocês acreditam? Olha só, apesar de ser muito usado com a preposição... Apesar de ser muito usado com a preposição com, que só deveria ser usada para indicar um adjunto adverbial de companhia, né? Iniciar um adjunto adverbial de companhia, será um verbo transitivo direto quando possuir os significados de inspirar amor, agalantear, cortejar, apaixonar, seduzir, atrair, olhar com insistência, cobiçar. Gente, eu amei todos os sinônimos possíveis. E aí vocês vão perceber o seguinte, que o namorar aí, ele pode ser usado no sentido de que você namora uma pessoa e ela sabe, e pode ser que ela não saiba. Vocês vão entender o que eu quero dizer com saber ou não saber. Então, olha só. Quando você tem essa construção, Joana namorava o filho do delegado. Quando eu falo que ela namorava o filho do delegado, a gente interpreta que ela tinha como namorado o filho do delegado, né? Então, é a interpretação possível. Só que o falante, ele por natureza, ele acha que se escrever Joana namorava com o filho do delegado, pode confundir com o fato dela cobiçá-lo simplesmente, desejá-lo, né? Então, por isso que o falante, sem perceber isso, lógico que não é racional, tá, gente? Isso é intuitivo. Sem perceber o que o falante faz, ele coloca a preposição com para passar a ideia de quando a pessoa sabe que a outra namora, né? Que os dois sabem que estão envolvidos no processo. Só que gramaticalmente está errado, tá, pessoal? Se você usar o verbo namorar, é namorar alguém ou algo, né? O mendigo namorava a torta que estava sobre a mesa. Ele desejava, ele cobiçava, ele queria, tá? Eu estava namorando este cargo há anos, ou seja, eu desejava o cargo, eu queria o cargo, tá? Eu cobiçava aquele cargo. Então, o verbo namorar, na verdade, ele é transitivo direto, e no caso, a regência não é estabelecida pela preposição com, tá? Eu sei que a gente faz isso, eu namoro com fulano. Só que, na verdade, você não namora com alguém, você namora alguém, tá? Ou algo, porque você pode usar com o sentido de cobiçar, de desejar. Você também pode usar o namorar como verbo intransitivo, ou seja, como verbo sem complemento, tá? E é certo também. Comecei a namorar muito cedo. Quem namora, namora. Eu posso muito bem falar para vocês, gente, eu namoro. Sentido completo. Então, eu não namoro. Sentido completo também. Então, o verbo namorar, ele pode ser transitivo direto, quando você namora algo ou alguém. Pode ser transitivo, pode ser intransitivo,
quando você simplesmente namora, ou seja, o verbo consegue manter o sentido da oração. E pronto, ok? São os dois sentidos básicos. O que é que você vai evitar para não cometer o erro? Usar a preposição com, tá? Então, se eu disser, pergunta, então se eu disser que namoro uma pessoa, mesmo que ela não me namore, eu estarei mentindo, certo? Peraí. Então, se eu disser que eu namoro uma pessoa, mesmo que ela não me namore, eu estarei mentindo. É o seguinte, se você fala que namora alguém, vamos ver se dá para seguir o seu raciocínio aí. Se você falar assim, eu namoro a Mariana, eu namoro a Marcela, eu namoro a Maria. Se você falar, eu namoro a Maria, por exemplo, pode ser que ela saiba e pode ser que não, né? Porque você pode usar o namorar no sentido de ter um relacionamento, né? Mas você também pode usar o namorar no sentido de estar desejando, cobiçando, olhando com insistência, entendeu? Peraí. Então, se eu disser que namoro uma pessoa, mesmo que ela não me namore, eu estarei mentindo. Eu não estarei mentindo. Sim, você não estará mentindo. Exatamente. Agora eu entendi. Aí você realmente, João, não estará mentindo. Só que vai mudar o sentido, né? Se ela não souber, o jeito de namorar é um pouco diferente. Mas você não está mentindo, com certeza. Beleza, fechou. Galera, mais alguma pergunta disso? Professora, eu posso namorar quem eu quiser, então? Pode, ué. Cobiçar, olhar. Você pode namorar quem você quiser, não tem erro. A outra pessoa talvez eu não saiba, mas você pode. Alguma pergunta, observação a mais aqui, gente? Tá de boa? Posso continuar então, né? Então, bora. O verbo presidir, coloquei aqui também para vocês. Quais são as possibilidades? Ele não tem variação de sentido, tá? Na verdade, você pode utilizá-lo como transitivo direto ou como transitivo indireto, e as duas formas são corretas, tá? Presidir o país e presidir ao país. As duas formas são corretas, adequadas, apropriadas, tá? Olha só, coloquei mais alguns verbos para vocês analisarem, que também tem duas possibilidades, tá? E como eu disse para vocês, as duas são corretas. Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto com a preposição por, o ansiar. Ansiamos dias melhores, ansiamos por dias melhores. Gente, a maioria desses verbos que tem mais de uma possibilidade, é preferível que se faça a regência com a preposição. Mas se você não fizer, fica certo também, tá? O almejar ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto com a preposição por, ou ainda transitivo direto e indireto com a preposição a. Aí ele vai exigir dois complementos. Lembre-se sempre de que quando você tem essa situação, né, de o verbo ser transitivo direto e indireto, você tem um verbo que exige dois complementos. Almejamos dias melhores. Quem almeja algo aí, que seria dias melhores. Almejamos por dias melhores. Quem almeja, almeja por algo. Então, também pode ser usado. Tá vendo que é a mesma oração, com as duas possibilidades de regência? Aí o terceiro, almejamos dias melhores ao nosso país. Aí, nesse caso, quem almeja algo a alguém, tá? É como se eu dissesse que eu desejo algo a alguém, que seria o mesmo sentido do almejar. Também é uma forma correta, tá bom? Próximos verbos, faltar, bastar e restar. Coloquei os três juntos porque a regência dos três é a mesma, tá? Qual seria a regência aqui? Eles podem ser tanto intransitivos, ou seja, verbos que não exigem complementos, como transitivos indiretos, que são verbos que exigem complemento, com a preposição a. E aí eu coloquei as possibilidades. Muitos alunos faltaram hoje, o verbo é intransitivo, quem falta, falta. O hoje, ele é só um adjunto adverbial de lugar. Mas o verbo faltar aqui, ele é intransitivo. Eu faltei, beleza? De boa. 3 homens faltaram ao trabalho hoje. Aí, nesse caso, o verbo já é transitivo indireto. Quem falta, falta a algo, que no caso seria o trabalho. Então, por exemplo, se eu falar assim, o aluno faltou, o verbo é intransitivo. Agora, se eu falar, o aluno faltou a aula, que ele teria até crase, aí o verbo seria transitivo e indireto. Então, tem as duas possibilidades, tá? Resta aos vestibulandos estudar bastante.
resta a alguém, que seria os vestibulandos, estudar bastante, beleza? Então, vocês têm essas possibilidades, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Esse aqui, ó, esse é estranho. Gente, se vocês acharam estranho da comida cair ao chão, vocês vão achar super estranho esse aqui também, que é o verbo pisar, tá? Tem duas possibilidades. Vocês usam o verbo pisar de maneira correta, indiscutivelmente. Só que vocês têm duas possibilidades. Ele pode ser transitivo, pode ser intransitivo ou transitivo indireto. E quando for intransitivo, admitirá a preposição em, iniciando aí um adjunto adverbial de lugar. Então, você tem: pisei a grama para entrar em casa, não pise no tapete, menino. As duas formas são corretas. Quer dizer, então, professora, que eu posso escrever pisei a grama e posso dizer pisei na grama? Sim, os dois são corretos, tá? Como foi dito aqui, ó, vou ler de novo o conceito. Pode ser intransitivo ou transitivo indireto, transitivo direto. Quando ele for intransitivo, ele vai admitir a preposição em, porque quando ele é intransitivo, ele não existe complemento. E aí você vai usar um adjunto adverbial de lugar depois dele. Aí quem pisa, pisa em algum lugar, tá? Pisei a grama ou pisei na grama. Não pise no tapete. As duas formas são corretas, tá bom? E aí, para a gente finalizar essa parte, o último verbo sobre o qual eu vou falar com vocês é o verbo proibir, tá? O verbo proibir, ele tem duas possibilidades de regência, que seriam quais? Quem proíbe algo, né, alguma coisa, e aí você tem: a lei brasileira proíbe o aborto. Quem proíbe alguma coisa, que seria o aborto. O verbo é transitivo direto e o aborto é objeto direto, né? Só que ele também pode ser um verbo transitivo direto e indireto. Aí você tem duas possibilidades de escrita. Aí você pode proibir alguém de alguma coisa, alguém de fazer alguma coisa, ou proibir alguma coisa a alguém. Então, são as possibilidades que a gente tem, tá? O pai proibiu o filho de viajar, a Anvisa proíbe oferecer prêmios à indústria farmacêutica. Então, olha só, quais são as relações que a gente tem. O pai proibiu o filho de viajar. Aqui, quem proibiu alguém, que é o filho, de alguma coisa, que seria de viajar. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. A Anvisa proíbe. Quem proíbe algo, que seria oferecer prêmios, a alguém, que seria a indústria farmacêutica. Então, as duas formas são corretas. Aqui a regência foi estabelecida pela preposição de, e aqui a regência foi estabelecida pela preposição a. Certinho? Queridos, por enquanto a gente vai até aqui. Como eu disse para vocês, regência é uma matéria que dá para a gente analisar pontualmente, né, dentro dos critérios da língua portuguesa, cada caso, cada situação, tá? Então é o seguinte, daria para a gente ver em uma aula, 10 aulas, 20 aulas, porque daria para analisar verbo a verbo. Só que é inviável, a gente sabe disso. Então eu dou um foco maior, assim como nos livros didáticos, eles dão uma atenção maior para os casos de regência que são mais frequentes, ou seja, frequentes como, professora? Para os casos de regência que caem mais nas provas, que aparecem mais nas provas, ou então para os casos de regência que vocês têm mais dúvida, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte agora, neste momento, tá? Eu não encerrei totalmente a matéria de regência, tem mais uma observação a fazer. Se não der tempo de fazer hoje, eu faço na próxima aula. Só que, neste momento, eu queria que vocês fizessem algumas questões, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar. Olha só, pessoal, são poucos exercícios, mas eu quero começar com vocês aqui. Olha essa questão 2. Oceana, um trecho de uma música do Djavan, né? Não sei se vocês conhecem o Djavan, acredito que parte de vocês deve conhecer sim, tá? E aí a canção fala assim: assim que o dia amanheceu, lá no mar alto da paixão, dava para ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão! Esquecera de mim? Aí você tem: em esquecer de mim, temos o uso inadequado da regência do verbo esquecer. Ali o item correto em relação à regência do verbo esquecer. Então, olha só, ele está querendo dizer o seguinte: na canção,
Na música, o esquecer foi usado de forma errada, tá? A regência foi usada de maneira errada. Aí ele quer saber de vocês, assinalar a alternativa que tem uma frase que usou o verbo esquecer, só que de maneira correta, tá? Olha só, tem o gabarito aí, eu acho que vocês já viram, né? Mas enfim, o gabarito falou que a letra E, vocês viram, não era para vocês terem visto. Eu quero saber de vocês a explicação, então, já que vocês viram a resposta, eu quero saber a explicação do porquê que a letra E é a correta. Por que que dessas formas todas a letra E é a correta? Pelo que eu expliquei para vocês sobre o verbo esquecer. Eu creio que seja por causa da flexão. Por exemplo, canto, cantei, cantava, cantara, Você aí falou o tempo mudou. verbal, você está falando? É. Não é o tempo verbal, gente. Tem a ver com o verbo, né, em si, com uma parte da flexão dele. Não. Não é isso, gente. E aí? Não. Não é isso, galera. Porque é o seguinte, vocês viram que tem a preposição, né? Todos se esqueceram das informações dadas. Então, tem a preposição, certo? E aí? Por que que tem essa preposição aqui? Por que que ela tem que estar aqui? Mas olha só, qual foi a minha conversa com vocês sobre o verbo esquecer? Do verbo lembrar e o verbo esquecer. Lembra que eu falei para vocês marcarem o asterisco porque eram verbos que caíam bastante? Então, o que eu tenho para falar sobre os dois? Né? No caso, ele colocou esquecer, mas vale para o lembrar. Lembra que eu falei que se eles forem pronominais, eles têm que apresentar preposição? Então, é isso que acontece. Se o verbo é pronominal, tem preposição. Se não é pronominal, não tem preposição. Então, o que acontece? Todos se esqueceram das informações dadas. Se esqueceram, por que está certo das informações? Vocês estão vendo que tem o se, que é o pronome? Então, o verbo é pronominal. Todos se esqueceram. Se o verbo é pronominal, quer dizer que tem que aparecer preposição, ok? Então, por isso que a letra E é a forma correta. Apareceu o pronome, apareceu preposição. E aí, olha lá na música do Djavan. Por que que a música do Djavan está errada? Ó, esquecera de mim, aqui está errado por qual motivo? Quem esquece, esquece de algo? Não, é assim. Quem esquece, esquece algo. Quem se esquece de algo. Então, para você usar essa preposição aqui, do jeito que foi utilizada, você tinha que ter usado um verbo pronominal. Se esquecera de mim, esquecera-se de mim, então eu tinha que ter colocado o pronome. Lembra, os verbos lembrar e esquecer. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição, ok? Então, por que ficou errado? Porque eu não tenho pronome. Se eu não tenho pronome, eu não deveria ter essa preposição de aqui. Esquecera-se de mim, ok? Gente, tudo bem? De boa? Deu para entender? Então, eu vou colocar até no chat. O verbo pronominal, que é aquele verbo conjugado com pronome, ele vai exigir o pronome e, consequentemente, a preposição. Então, o verbo deveria ser esquecer-se. Ok? Gente, deu para tirar a dúvida? Eu quero mostrar para vocês que realmente é uma coisa que cai, que pode aparecer em prova, tá? Vamos lá, então. Gente, tá tudo bem? Vocês estão tão caladinhos? Deu para entender mesmo? Vocês não estão falando nada. Vocês estão aí, gente? Então tá bom. Tá de boa? Então bora. Ó, essa questão 3.
Fazer de tudo para não mostrar o gabarito, né? Ai, gente, eu entendo vocês, tá? De verdade. Eu sei que vocês estão muito cansados. Todos nós estamos, né? Ainda mais nessa situação, nesse ano todo, foi muito complicado. Mas aguenta firme aí, gente. Eu sei que tá difícil. Ainda por cima de uma matéria dessa que é horrorosa, de ruim. Só que aguenta aí mais um pouquinho, firme, tá? Vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir atingir o objetivo de vocês. Vai dar tudo certo. Eu sei que tem hora que a gente cansa um pouco, dá um desânimo. Eu sei que a aula, assim, é mais monótona, então é pior ainda, né? Só que aguenta aí forte, vocês são capazes, com certeza. Tá acabando o ano, nós estamos terminando isso aí. Vai passar, tudo vai passar, tá? Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, muitas coisas pelas quais eu já passei, né? Querendo ou não, sei que eu sou super jovem, mas eu tenho 31 anos, né, já, então já vivi algumas coisas. Tudo passa. Por pior que seja a situação, vai passar, tá? Então não desanimem, fiquem firmes aí, nós estamos juntos, precisando, tô aqui para conversar para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Ressuscita aí. Vamos tentar fazer a próxima questão? Fica mais de boa. Olha só, vocês têm o seguinte: esse aquecimento global tá de lascar. A mulher falando, conversando lá com o marido, né? Também pudera, você só assiste tela quente, ou a mulher, desculpa, é o marido falando com a mulher, né? E aí ela responde: também pudera, você só assiste tela quente, temperatura máxima? Nossa, essa daqui, piadinha horrorosa, muito ruim, né? Mas enfim, você tem o seguinte: o verbo assistir, no sentido de presenciar ou ver, é transitivo indireto. Lembra que eu tinha falado isso para vocês? Então, aqui nesse caso, você tem um erro de regência, sim. Porque olha só, quando ela fala também puderam, você só assiste tela quente e temperatura máxima, está faltando uma preposição. Você só assiste a tela quente e a temperatura máxima. Então, está faltando preposição. Olha só, o que vocês têm então? O verbo assistir, no sentido de presenciar ou ver, é transitivo indireto, ou seja, ele exige a preposição a para que possa receber um complemento. Outros verbos da língua portuguesa também possuem mais de uma regência, a depender do sentido que assumem no contexto. Ele está falando das regências oscilantes, né? Sabendo disso, deixa eu ver se eu passo aqui. Analise a seguir a adequação da regência verbal ao que concerne a norma culta da língua portuguesa. Aí ele deu alguns exemplos. Desculpa, de oração, tá? E aí eles pediram para vocês analisarem quais regências eram corretas. E aí eu quero saber de vocês. Dá uma pensadinha e fala aí para mim no chat. Quais são as corretas, pessoal? Quais são as regências apresentáveis de maneira correta? Olha o sentido do verbo. Olha os casos de regência. E aí, pessoal, quais são corretas que vocês acham? Dois e quatro. Alguém acha diferente?
E aí, pessoal? Opinião de vocês? 1 em 4. Gente, eu só quero que vocês tentem. Pode errar, normal errar. Vamos tentar. Tentar achar a resposta. Vamos analisar aqui, então? Mais alguém quer tentar, gente? Tá bom, olha só. O gabarito de vocês está falando que a opção correta é a letra B. 1 e 2 são corretas. Agora vamos entender por que elas são corretas. Ó, explicar uma a uma. Aspira uma vaga na equipe titular. Fala aí para mim. Eu falei para vocês que o aspirar ele pode ser usado com 2 sentidos. Fala para mim, quais são esses 2 sentidos? Ó, falei que o aspirar pode ser usado com 2 sentidos diferentes. Quais são esses sentidos diferentes que são possíveis? Desejar, almejar, isso. E qual que é o outro sentido? Ó, aspirar, sentido de desejar, e o outro sentido a gente usa mais. Qual que é o outro sentido que a gente usa mais? Sugar. Sugar, puxar, né? Do aspirador de pó. É só lembrar do aspirador de pó, gente. De puxar, de sugar. E aí, como que era a transitividade de cada um? Se você usa o aspirar no sentido de desejar, como o Matheus falou, o verbo ele vai ser transitivo indireto. Aí quem aspira, aspira a algo, no sentido de desejar, almejar, objetivar, ok? E aí, no sentido de puxar o ar, na verdade, os sinônimos que vocês podem usar aí são sorver, absorver, né? Se você usar no sentido de sorver, absorver, aí o verbo vai ser transitivo direto, ou seja, ele não vai poder ter preposição, tá? Então, aspirar no sentido de desejar, transitivo indireto com a preposição a, certo? E o aspirar no sentido de puxar o ar, sorver, absorver, é transitivo direto, aí ele não tem preposição. Então, responde aí a minha pergunta. Nesse caso, então, o primeiro está certo? Aspiro a uma vaga? E por que está certo? Pelo que a gente falou. Que ele almeja. Isso. O aspirar aqui foi usado no sentido de desejar. E, como eu disse, ele é transitivo indireto, exige a preposição a. Aspiro a uma vaga, tá? Se você tira a preposição, lembra que eu falei para vocês. Se você escrever aspira uma vaga, você está cheirando a vaga, está sugando a vaga, que não é o ideal aqui. Tudo bem? Segundo, depois de empossado, o governador assistirá na capital. Fala aí para mim. O assistir, a gente falou que ele tem 4 sentidos, né? Quais são os sentidos possíveis para o verbo assistir, gente? Me conta. Ver, ok, um deles, que não é o sentido aí desse contexto, né? Além de ver. Acompanhar. Dar assistência, de ajudar, é isso que você queria falar, Matheus? Tipo, no sentido de ajudar, de dar. Sim. Então, é no sentido de ver, sentido de dar assistência, né? De ajudar. O que mais? Falta 2 sentidos. Ter direito, tá? O sentido de ter direito. E o sentido de morar, residir. Então, são 4 sentidos. Sentido de assistir, sentido de dar assistência, de ter direito e de morar. Aí eu quero saber de vocês. Nesse aqui, qual que é o sentido? E aí, pessoal, nesse aqui, qual que é o sentido? É o sentido de ver, sentido de dar assistência, sentido de ter direito ou de morar?
Morar? Exatamente. Então, se é o sentido de morar, o verbo aqui é intransitivo, ele não exige complemento, tá? E aí ele vem seguido de um adjunto adverbial de lugar, que seria na capital. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que tá certo. Assistirá em algum lugar, que seria o lugar onde a pessoa mora, que é na capital. Então, os dois primeiros estão certos. A gente já justificou o gabarito. Agora vamos ver os outros aqui. Terceiro, ele está namorando com a prima. Tá errado. O que que tá errado? Me conta. O que que tá errado nessa regência? A gente falou do verbo namorar. Me conte. Que a gente até brincou, né? Que a pessoa pode ou não saber que ela tá namorando. E aí, pessoal? Ele não namora com. Isso. Então quer dizer isso. Quer dizer que eu não posso usar essa preposição com. Lembra que eu comentei com vocês? Eu sei que a gente tem a mania de fazer isso para reforçar a ideia de companhia, né? Só que não pode utilizar a preposição com nessa situação, tá bom? Então, como que seria correto? Ele está namorando a prima. E pronto. Acabou, tá? Próximo. Esqueci o que havíamos combinado. Esqueci-me o que havíamos combinado. O que está errado nessa regência aí? O que ficou errado? Ó, a gente acabou de fazer uma questão sobre os verbos lembrar e esquecer, né? Porque a regra dos dois é a mesma. Não é o ou, gente. Tá faltando uma coisa aí. O que está faltando? Nesse caso, o problema é faltar. Fala para mim. Gente, o que acontece? Tá faltando a preposição de. Lembra que eu falei para vocês, ó, os verbos lembrar e esquecer. Como que eles funcionam? Eles vão ser, se eles forem pronominais, ou seja, se eles vierem acompanhados por pronome, igual veio aqui, o pronome me, se eles forem pronominais, eles têm que usar a preposição de. Então, ficaria esqueci-me do que havíamos combinado. Vou até colocar no chat. Essa seria a forma correta. Olha aí no chat. Como eu tenho o pronome me, aí eu tenho que usar a preposição, e a preposição que a gente usa é o de. Quem se esquece de algo. Quem se lembra de algo. Não se esqueçam disso, gente. É muito importante, tá? A regência dos verbos. Lembrar e esquecer, porque vocês erram muito. Então, se você usar o pronome, o verbo é pronominal, tem que usar a preposição. Esqueci-me de você, lembrei-me de você. Tudo bem? Se você não usa a preposição, você está cometendo um erro de regência, beleza? Então, a forma correta é a que está no chat. Esqueci-me do que havíamos combinado. E a última, sempre ansiamos... Peraí, se não tivesse o que... Peraí, se não tivesse o me, dava para usar um em? Não, tá? Mateus, ou você com pronome usa a preposição de, ou sem pronome não usa preposição nenhuma. Preposição em não pode, tá? De boa? Ó, e o último, sempre ansiamos a dias melhores. Gente, nesse caso, você viu que o gabarito fala para vocês que a opção correta é a letra B, né? São apenas 1 e 2 que são corretos, porque nesses 5 sempre ansiamos a dias melhores. Se você anseia algo, né? Anseia por algo, mas não a algo. Então, o erro aqui é a preposição a. Sempre ansiamos dias melhores. Não precisa tê-lo aí. A opção correta, então, letra B. Fechado? Mais alguma dúvida nesse exercício? De boa? E aí, vamos tentar fazer aqui essa aqui. Ai, mostrei o gabarito, né? Vamos lá. O verbo assistimos tem um texto enorme, mas você não precisa do texto, é só a referência para você entender o contexto, tá bom? Aí ele fala assim, o verbo assistimos, na referência 24, apresenta exatamente a mesma regência e, portanto, o mesmo sentido que em. Então, vamos ver lá qual o sentido no contexto, tá? Referência 24. Aqui. Aí ele pega e fala,
Antes do mundo não existia, tá? Pertencentes ao povo desando, do Alto Rio Negro. A partir das licenciaturas indígenas, assistimos na década de 90 ao incremento dessa produção editorial. Então, assistir aí, ele está no sentido de ver, tanto que ele foi colocado como transitivo indireto. Quem assiste, assiste a algo, né? E aí ele quer o mesmo sentido. Onde que tem o mesmo sentido? Aí ele falou que é a letra D. Vamos ver o porquê. Letra A, o agravo de seu estado aconteceu, dizem, pois o médico não o assistiu em tempo hábil. Esse assistir aqui está no sentido de dar assistência, então não é o mesmo sentido do texto, porque o do texto é sentido de ver, né? B, antes da mudança para o Nordeste, ele assistiu em Santos por 10 anos. Gente, qual que é o sentido do assistir nesse caso? Contem para mim. Morar, exatamente. Eu sei que é bizarro, eu sei que é estranho, mas não se esqueçam que assistir pode ter o sentido de morar. Então, na letra A, sentido de dar assistência. B, sentido de morar. C, o atendente assistiu a senhora primeiro por ser prioridade. Qual que é o sentido desse assistiu, gente? Isso, deu assistência, ajudou, perfeito. Não é o mesmo sentido do texto, porque, mais uma vez, do texto era o sentido de ver. D, a torcida assistiu a partida com muita paixão. E aí, esse aqui é o correto? É, porque quando eu falo a torcida assistiu a partida, ela viu, ela observou a partida. Sentido de ver. Então, a opção correta é a letra D. Porque aqui, ó, quando ele fala assistimos na década de 1990 ao incremento dessa produção editorial. Viu, observou, tá? E letra E, apesar de torcer para o adversário, nossa torcida assistiu o ferido prontamente. Qual o sentido da letra E, gente? Do assistiu? Apesar de torcer para o adversário, nossa torcida assistiu o ferido prontamente. Qual que é o sentido aqui? Ajudou, deu assistência, exatamente. Por isso que a opção correta é a letra D de dado. É o único que a gente conseguiu ver o assistir com sentido de ver, tá? Essa é uma questão, pessoal, que trabalhou interpretação. Só que interpretação não, desculpa, análise do texto. Só que ela relacionou essa análise do texto, né, do sentido, ela trabalhou a semântica relacionada à regência, tá? Então ela trabalhou, na verdade, não foi interpretação não. Ela trabalhou análise semântica, que é o sentido, relacionado à regência. Beleza? Queridos, nosso tempo está acabando. Na semana que vem eu vou fazer mais uma observaçãozinha sobre regência, que é quando a gente tem regência dupla, e aí a gente encerra, tá bom? Queridos, um beijo para vocês, tá? Boa semana. Eu sei que vocês estão cansados, mas aguentem firmes aí, vai dar tudo certo, não desanimem, que a gente está terminando aqui um ano meio complicado, eu sei disso, mas a gente vai conseguir vencer, tá bom? Beijos a todos, boa semana, bom fim de semana para vocês, boa semana que vem, né? Bom fim de semana e até mais, tá? Beijos. Tchauzinho.